O mundo vê movimentos políticos, acordos sendo feitos, nações reposicionando sua influência. Mas há algo além disso. Existe um significado que não pode ser ignorado. Enquanto uma potência perde credibilidade diante das nações, outra se levanta com estratégia, com silêncio, com expansão. Isso tem explicação política, mas também exige discernimento espiritual. Preste atenção nisso. Não é apenas sobre países, é sobre sistemas, é sobre influência, é sobre quem conduz e quem segue. Agora observe comigo estas palavras. E foi-lhe dado poder sobre toda tribo e língua e nação. Apocalipse 13, 7. Leia novamente. Foi-lhe dado poder sobre todos, sem distinção. O que isso desperta em você? Percebe como a ideia de influência global, de domínio que ultrapassa fronteiras, já não parece distante? Eu não estou falando de um evento específico. Estou te convidando a observar o padrão. O mundo se reorganiza constantemente. Mas nem todos percebem o que está por trás dessas mudanças. Enquanto muitos discutem política, outros estão atentos à direção que tudo isso aponta. E você? Está apenas assistindo ou está discernindo? Se você sente que precisa enxergar além do óbvio, inscreva-se agora, porque há mais que precisa ser revelado. Agora leia comigo com atenção. E adoraram o dragão que deu poder à besta, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Apocalipse 13, 4. Percebe o que está sendo dito aqui? Não é apenas sobre poder, é sobre admiração pelo poder. É sobre um sistema que cresce a ponto de parecer invencível. Observe com cuidado. Quando estruturas se levantam, quando nações ganham influência, quando a imagem de força começa a dominar o cenário, o coração humano tende a fazer algo perigoso: confiar no que parece imbatível. Poucos percebem isso, mas existe uma diferença entre observar crescimento e se render a ele emocionalmente. Eu te pergunto, quando você vê uma nação se fortalecendo, quando vê estratégias sendo admiradas, quando percebe o mundo começando a reconhecer um novo centro de poder, o que nasce dentro de você? Segurança? Medo? Fascínio? Ou discernimento? Porque aqui está o ponto que muitos ignoram. O problema nunca foi a existência de poder, mas a forma como o coração humano responde a ele. Leia novamente. Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Essa pergunta não é apenas sobre força, é sobre percepção de superioridade absoluta. E quando isso acontece, a verdade começa a ser substituída pela aparência. Preste atenção nisso. O mundo pode admirar sistemas, pode exaltar estruturas, pode até celebrar aquilo que parece inabalável, mas nem tudo que cresce vem da verdade. Nem tudo que impressiona deve ser seguido. Isso muda a forma como você enxerga tudo, não muda? Agora me diga, quando você observa essas mudanças no cenário global, você está apenas analisando com os olhos, ou também está discernindo com o espírito? Escreva nos comentários. Eu escolho discernir, porque reconhecer é o primeiro passo, mas enxergar além é o que separa os atentos dos distraídos. Agora observe mais profundamente. O que está acontecendo no mundo não revela apenas movimentos de nações, revela o coração das pessoas. Porque toda vez que o poder muda de mãos, toda vez que uma nova influência se levanta, o ser humano reage. E essa reação diz muito. Alguns se impressionam, outros se apressam em se alinhar. Muitos apenas seguem, sem questionar. Poucos realmente discernem. Preste atenção nisso. Não é sobre qual país cresce, é sobre como você responde quando vê esse crescimento. Porque existe algo silencioso acontecendo. A busca por segurança em estruturas visíveis. Mas eu te pergunto, desde quando o que é visível é garantia de verdade? Desde quando força aparente é sinônimo de direção correta? Leia comigo. E engana os que habitam na terra. Apocalipse 13, 14. Engana, não pela fraqueza, mas justamente pela aparência de força. Poucos percebem isso.
O engano não vem como algo rejeitável. Ele vem como algo admirável, respeitado, até desejado. E é aí que muitos se perdem, porque começam a confiar no que deveriam apenas observar. Isso muda tudo. Quando você vê o mundo exaltando sistemas, quando percebe pessoas defendendo estruturas com convicção cega, quando nota a ausência de questionamento, isso não é apenas política, é um reflexo espiritual. E aqui está o ponto mais sério. Quem não desenvolve discernimento acaba sendo conduzido sem perceber, sem resistência, sem questionar. E você precisa decidir: vai seguir o fluxo ou vai observar com consciência? Vai repetir o que todos dizem ou vai parar e enxergar além? Porque o mundo está cheio de vozes, mas nem todas carregam verdade. Se essa mensagem te despertou, compartilhe com alguém que precisa abrir os olhos, porque há pessoas ao seu redor que ainda estão apenas assistindo. Existe algo aqui que quase ninguém percebe, algo silencioso, mas profundamente revelador. Leia comigo mais uma vez. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes seja posto um sinal. Apocalipse 13:16. Todos, sem exceção. Percebe a profundidade disso? Não fala apenas de imposição, fala de alcance total. De um sistema que não atua apenas em uma região, mas que se estende, influencia e alcança todas as camadas. Agora pare e observe o mundo ao seu redor. Conexões globais, dependências econômicas, influências que atravessam fronteiras em segundos. Isso muda a forma como você enxerga tudo, porque o texto não começa com imposição. Ele começa com influência que cresce. Poucos percebem isso. Antes de qualquer marca, existe aceitação. Antes de qualquer controle, existe admiração. Antes de qualquer sistema dominante, existe um mundo disposto a participar. E é aqui que o discernimento se torna essencial. Eu te pergunto, você tem percebido o quanto as pessoas estão cada vez mais conectadas, mas ao mesmo tempo menos questionadoras? O quanto sistemas são aceitos, sem serem profundamente examinados? O quanto decisões globais afetam vidas locais e quase ninguém para refletir? Isso não é sobre medo, é sobre consciência, porque quem observa com atenção não é surpreendido. Quem discerne não é conduzido facilmente. E aqui está algo que muitos ignoram. Nem todo avanço é errado, mas todo avanço precisa ser discernido. Nem toda influência é negativa, mas toda influência precisa ser examinada. Essa é a diferença entre quem apenas vive e quem está desperto. Se isso está fazendo sentido para você, salve este vídeo e envie para alguém que precisa enxergar além do que está acontecendo. Agora, permaneça em silêncio por um instante e apenas observe. O mundo continua se movendo, nações continuam se reposicionando, influências continuam crescendo, quase sem serem percebidas. Aquilo que começou como estratégia ganha espaço. Aquilo que parecia distante se torna comum. E aquilo que muitos ignoraram passa a fazer parte da realidade. Mas eu te disse desde o início, não é apenas sobre política, é sobre discernimento. Leia comigo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Apocalipse 3:22. Percebe? Não é uma ordem para todos entenderem, é um chamado para quem está disposto a ouvir. Porque nem todos ouvem, mesmo escutando, nem todos percebem, mesmo vendo. E é por isso que muitos continuam distraídos, enquanto tudo ao redor muda. A notícia que você viu é apenas mais um movimento entre muitos. Mas a pergunta não está no que acontece no mundo. A pergunta está em você. O seu olhar está preso ao visível, ou está atento ao que isso revela? Você está reagindo como todos, ou está discernindo com profundidade? Porque no meio de tantas vozes, tantas narrativas, tantas mudanças, existe algo que não pode ser ignorado: a necessidade de estar desperto. Não em medo, mas em consciência, não em pressa, mas em vigilância. Agora eu te pergunto, quando você observa tudo isso,
Essas mudanças, essas influências, esse movimento silencioso entre as nações, o que realmente passa pelo seu coração? Quero saber sua percepção sincera. Quando você observa essa notícia e lê essas palavras do Apocalipse, o que passa pelo seu coração? Deixe sua reflexão nos comentários. E se este vídeo falou com você, o seu like ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas.